Pessoal, nós vamos trabalhar hoje, então, com matriz inversa, tá? O que é essa matriz inversa? Se eu multiplicar uma matriz por uma outra matriz e resultar na matriz identidade, significa que essa matriz é a inversa dessa ou essa é a inversa dessa. Se resultar na identidade, que tem na diagonal principal tudo 1 e nas outras, os outros elementos 0. Ou, pessoal, algo bem normal também é dizer que A vezes a sua inversa é igual à identidade. São duas nomenclaturas iguais, tá? Querem dizer a mesma coisa, tá bom? Qualquer coisa, interrompe aí. Então, se eu tenho essa matriz A e eu quero a inversa dela, é uma matriz, pessoal, não sei quem é a inversa de A. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou usar essa ideia, ó. A de elementos 2, 1, 5, 3, vezes a inversa, eu não sei quem é a matriz inversa, então eu vou chamar de A, B, C, D, igual à identidade 1, 0, 0, 1. Ok? E aí notem que nós caímos numa multiplicação de matrizes. Olha aqui, pessoal. Linhas por colunas. O conteúdo da nossa aula passada, né? Então, vamos multiplicar. Olha como fica. Vou pôr aqui. 2A mais C igual a 1, que é a posição 11. E já vou fazer aqui de baixo. 5A mais 3C igual a 0. Por causa do pouco espaço, eu vou resolver esse aqui. Depois eu faço a multiplicação pela segunda coluna. Tá bom? Então, temos que resolver esse sistema. Aqui a melhor saída seria multiplicar a primeira equação por menos 3, tá? Porque olha só, vai ficar menos 6A menos 3C igual a menos 3. E aqui 5A mais 3C igual a 0. Ó, eu consigo resolver esse tipo de sistema, que eu tenho duas incógnitas, requer, pessoal, que eu elimine uma das incógnitas. Então, multiplicando a primeira linha, primeira equação, por menos 3, eu vou anular o C, tá bom? E aí, com isso, eu acho A, ó. Menos A igual a menos 3, multiplica por menos 1, A igual a 3. Achei o A. Tendo o A, eu posso achar o C. Vou jogar aqui na primeira equação. Ah, prof, quero jogar na segunda. Também pode, mas na primeira eu acho que ainda é mais simples. Ó, 2 vezes o A, que é 3, então 6, mais C igual a 1. Quem é o C? Menos 5. Já achamos o A e o C. Isso aí no material de vocês tá tudo resolvido, tá? Podem ver aí na página 30, tá bom? Então, agora eu vou seguir e vou encontrar o B e o D. Tudo bem? Posso apagar aqui? Posso, pessoal? Pode. Sim? Tá na apostila feito, né? Então, vamos fazer a segunda parte. E aí a gente... Opa! Ó, então agora a gente quer encontrar o B e o D. Vai ficar 2B mais D igual a 0. E depois 5B mais 3D igual a 1. Ó, eu multipliquei a primeira linha aqui pela coluna e depois aqui, ok? Sempre aquele esquema, linhas por colunas. Agora essas duas aqui. O que eu vou fazer? Aqui o sistema ficou muito parecido. Vou multiplicar a primeira equação por menos 3. Então, olha o que vai dar. Menos 6B menos 3D igual a 0. Para cortar com 3D aqui, né? 5B mais 3D igual a 1. Corta. Menos B igual a 1. Quem é B? Menos 1. Achei o B. Tendo B, eu acho D. Aqui, na primeira equação novamente. Notem que ficou um sistema parecido com o anterior, né? Então, estou fazendo pelo mesmo caminho.
2 vezes B vai dar menos 2, mais D igual a 0. Então, quem é D? 2. Então, gente, eu não queria saber quem era a inversa dessa matriz A. A na menos 1. Olha lá, o A agora eu não tenho mais aqui, que eu apaguei o quadro. A gente tinha achado para o A 3. O B está aqui, menos 1. O C, menos 5. E o D acabei de encontrar, que é 2. Então, essa é a minha matriz inversa dessa matriz A. Pessoal, alguma pergunta? Não? Tranquilo? Aquele sistema lá, como é que monta certinho? Qual sistema? Esse que está aqui no quadro? Isso, os dois. Tipo, como que chega nele? Pela multiplicação de matrizes. Olha só, aqui eu estou multiplicando quem? A primeira linha com a segunda coluna. Aqui o espaço é um problema, né? Lembra lá que a gente tem A11, A12, A21 e A22? Como é que eu cheguei nessa primeira, esse 2B mais D? Multiplicando a primeira linha pela segunda coluna. Ó, 2 vezes B, 2B. 1 vezes D, D, igual a 0. É esse aqui, o A12. Primeira linha com segunda coluna. Ok? Depois, como é que eu chego nesse aqui? Posição 22. Eu fiz estes dois primeiro, naquele sistema que eu já apaguei, e agora eu estou fazendo estes dois. Por que eu separei assim? Porque não adiantava eu dizer, ó, que 2B mais D é 0 e depois a parte com A e C. Eu tenho que juntar B e D com B e D para resolver o sistema. E A e C com A e C. Então, aqui embaixo, o que eu fiz? É a posição 22. Linha 2 com coluna 2. Ó, 5B mais 3D igual à posição 22, que é 1. Respondi? Eu nem sei quem estava falando. Respondia? Respondeu. Entendeu? Tá. Sim. Então tá, se não pode pedir. E aqui está a inversa. Ok? Nós vamos fazer isso depois de novo, mas eu quero mostrar nesse mesmo exemplo uma regrinha prática. Vocês me falaram que viram isso ano passado. Vocês viram uma regra prática para achar a inversa, pessoal? Lembram, não lembram? Não? Não sabem? Ou não lembram? Não lembro. Não lembram? Então tá. Eu vou mostrar a regra prática, depois talvez vocês me respondam se vocês aprenderam ela ou não, tá? Eu vou pegar o mesmo exemplo. Porque assim, cá entre nós, deu trabalho fazer isso aqui, né? 2 sistemas. Não é tão prático, né? E eu, particularmente, quando cai matriz inversa, se for matriz de ordem 2, e normalmente eu gosto de fazer a regrinha prática, tá? Deixa eu pegar o exemplo. É 2, 1, matriz A, 2, 1, 5, 3. Tá? É o mesmo exercício, pessoal. Só eu vou fazer de outra maneira. Essa outra maneira tem 3 etapas. A primeira é calcular o determinante da matriz. Normalmente esse é um problema porque a gente ainda não viu determinantes, mas como vocês já estudaram ano passado, a gente está revisando, melhor ainda porque vocês já sabem então como se calcula determinante. Essa é a primeira etapa. Segunda etapa, eu divido todos os 4 elementos da matriz pelo resultado que eu achei no determinante. E terceira e última etapa, que aí eu já obtenho a inversa. Os elementos da diagonal principal eu troco de posição e os da secundária eu troco de sinal. Calma que eu vou explicar e escrever isso um por um. Então, vamos lá. Primeira etapa. Calculo o determinante da matriz. Vocês lembram que matriz eu represento por parênteses ou colchetes. Determinante é por barras. Como é que se faz um determinante de ordem 2? Ó,
Eu multiplico os elementos da diagonal principal. Então, aqui no caso, 2 vezes 3, 6. Multiplico os elementos da diagonal secundária. No caso, deu 5. Mas o sinal que der, eu troco. Então, como deu 5, eu vou ter que colocar menos 5. Então, o determinante da matriz deu 1. Esse aqui vai ficar meio sem graça, mas eu quis mesmo dessa maneira, mesmo que fique sem graça, fazer, porque era o exemplo que tinha aí na apostila. Porque o determinante dá 1. Por que eu digo sem graça? Porque a segunda etapa não vai alterar nada. Por quê? Porque vocês vão ter que dividir todos os elementos por 1. E o que acontece quando eu divido todos os números por 1? Nada. Então, olha como é que vai ficar a minha matriz. Quanto é 2 dividido por 1? 2. 1 dividido por 1? 1. 5 dividido por 1? 5. 3 dividido por 1? 3. Prof, fica assim? Sim. Depois eu vou fazer um que o determinante não dá 1. Aí vocês vão ver que muda. Mas se deu 1, é isso que vai acontecer. Terceira e última etapa. Os elementos da diagonal principal trocam de posição. E os elementos da diagonal secundária trocam de sinal. Grava assim, principal posição, P e P, diagonal secundária, troca de sinal, SS. E aí, pessoal, ao fazer isso, eu já chego na inversa. Ó, diagonal principal não é aqui? Esses dois trocam de posição, ou seja, o 3 vai para o lugar do 2 e o 2 vem para o lugar do 3. Trocaram de lugar. E os dois da secundária trocam de sinal. Menos 1 e menos 5. Acabou. Agora dá uma olhada no outro jeito que a gente fez. Se não é igualzinha a resposta. Prof. Não sei o que vocês acharam. Talvez à primeira vista, que talvez esse jeito não seja tão fácil. Mas assim, se quiserem me dar um voto de confiança, a maioria faz dessa maneira, tá? O problema dessa regra prática é que ela só serve para determinantes, matrizes de ordem 2. Se for de ordem 3, eu tenho que fazer daquele outro jeito. E aí, pior. Porque se é de ordem 3, a inversa vai ser de ordem 3. Aí, em vez de 4 incógnitas, eu vou ter 9. A, B, C, D, E, F, G, H, I. E aí fica um sistema grande. Por isso que isso quase não aparece. Então, por isso, vocês podem fazer pela regra prática. Então, me falem agora, gostaram da regra prática? Entenderam? Sim. Sim? Vamos fazer um exemplo, mais um, para ver se vocês entendem e pegam ela bem? Pode ser? Espera um pouquinho. Oi? Alguém chamou? Espera um pouquinho, eu tô copiando. Ah, para copiar? Tá. Então, vou fazer um outro exemplo que agora o determinante não vai dar 1. Aí vai alterar a segunda etapa. Aqui a segunda etapa não alterou, né? Tá? E aí, na verdade, a aula de hoje é isso. É a gente saber fazer matriz inversa. Tá, pessoal? Quando der, Gabriel avisa. Deixa eu anotar aqui. O Tauan entrou ainda. E teve mais gente. Isso, eu vi. Tauan, Lara, Maria Vitória. Quem entrou por último, depois do Tauan? Acho que entrou ainda alguém. Tá bom. Eu vejo depois. Pronto. Pronto, Gabriel? Sim. Jóia. Então, vamos ver um outro exemplo. Esse não tem na apostila, tá, pessoal? Seria legal vocês copiarem. Então, esse eu tô passando para vocês, tá? Anota aí. Dois, 5, 1, 4. Vamos lá? Primeira etapa, então. Calculo o determinante da matriz. 2, 5, 1, 4. Pessoal, bem importante vocês diferenciarem a simbologia de matriz de determinante, tá?
Nada de colocar o valor do determinante do lado da matriz. Matriz não tem valor numérico. Determinante, sim, determina o valor da matriz, tá? Então, quanto vai dar aqui? Vamos ver quem me diz quanto vai dar o valor aqui do determinante. Eu quero que vocês participem agora mais. Vou esperar vocês responder. Quanto que dá o determinante? 3. Isso. Todo mundo chegou no 3? Ó. Sim. Sim, joia. 2 vezes 4. 8. Aqui dá 5. Lembra que o sentido da diagonal secundária eu troco sempre o sinal? 8 menos 5, 3. Prof. Diga. Mas e se fosse menos 5 já Ficaria mais. na coisa? Eu troco o sinal, Gabriel. E se os dois fossem menos? Se fosse Daí menos, fica ficaria mais. Tá? Você troca o sinal que deu, você troca. Aqui deu mais 5, você põe menos. Se aqui tivesse um menos 1, Gabriel, é isso que você está falando, não daria menos 5? Então, você colocaria aqui mais 5. Entendeu? E se os dois fossem menos? Menos com menos menos, um e menos mais. Aí você colocaria menos, porque troca o sinal. Você faz a regra de sinais da multiplicação, que não tem nada a ver com a regra de determinantes, e depois você troca o sinal dessa multiplicação. Ok? Tá. Então, tá. Deu 3. Segunda etapa. Vou pegar todos os elementos e dividir por 3. Vai copiando aí no teu caderno. Agora sim, olha aqui. Agora alterou. 2 terços, 5 terços, 1 terço e 4 terços. Se aqui fosse 6, você não deixaria 6 terços. Você colocaria 2. Você faria a divisão. Tá? Mas nenhum aqui tem divisão exata, eu deixo assim. Terceira e última etapa. E aí já é a inversa. Quem é da diagonal principal, que é essa, eu troco de posição. Então, 4 terços vem para cá e 2 terços vem para cá. Ó, troquei eles de lugar. E da diagonal secundária, só troco o sinal. Como é mais, fica menos. Como é mais, fica menos. E se fosse menos, ficaria mais. Troco o sinal. E está prontinho. Pessoal, eu não vou fazer aqui por aquele outro método do A, B, C e D, tá? Mas seria legal, assim, que vocês fizessem, até para conferir, tá? Para confirmar, tá bom? Mas, com certeza, esse jeito serve, tá? Só deixa eu ver o que está acontecendo. Tá tudo ok. Só um pouquinho, pessoal. Sim. Tá? Com certeza esse jeito serve. Vocês podem fazer com certeza sim. Se alguém fica meio na dúvida e quer conferir, faz os 2 sisteminhas, né? Com 4 incógnitas. Tá bom? Que vai dar esse mesmo resultado com certeza. Tá? Então, isso seria a nossa aula. Eu quero agora fazer com vocês estão vendo ali os exercícios resolvidos? Eu quero comentar o 1 e o 2 com vocês. E aí depois vocês têm até amanhã para preencher o 22. Não vou pedir dessa vez para vocês enviarem para mim. Amanhã tem a aula, né? A gente começa às 2h15. Aí, de repente, se vocês não conseguiram algum, 1 ou 2 eu faço. Não dá para fazer todos, tá? Na verdade, só tem 4. Mas alguns são grandinhos. 1 ou 2 questões eu posso fazer, se tiver dúvida. E aí eu vou dar outra aula, que aí já encerra a nossa apostila, tá? E aí depois da nossa aula de amanhã também tem um tempo para dúvidas, tá? Vai funcionar assim. E já estou marcando para segunda que vem nossa prova de matrizes, porque a gente encerra amanhã essa apostila, ok? Então, semana que vem a prova de matrizes, tá? Depois eu vou também avisar isso aí um pouquinho melhor. Então, só deixa eu falar da 2 primeiro, ali na página 31. Olha o que diz ali na 2. Página 31. Mostre que a matriz A, 1, menos 3, e menos 2 e 6 não possui inversa.
Eu quero fazer essa porque eu não vou fazer como a apostila fez, tá? Depois vocês podem olhar como a apostila fez, mas eu também tenho uma outra explicação que é muito mais prática e dá certo sempre. Pessoal, como é que eu sei se uma matriz é inversível ou não? Invertível ou não? Como eu sei se ela tem inverso ou não? Basta você calcular o determinante da matriz. Se ele for diferente de zero, ela tem inversa. Que nem aqui, ó, esse determinante deu 3, a gente não achou a inversa. A outra que a gente fez, o determinante deu 1, a gente achou a inversa. Aqui, ó, vamos calcular o determinante? 1, menos 3, menos 2 e 6. Olha aqui, Gabriel, acho que vai responder tua pergunta. Diante, se é que ainda não ficou bem claro. Quanto que dá aqui? 1 vezes 6. 6. Ó, você perguntou se os dois eram menos. O que eu vou fazer? Menos 2 vezes menos 3. Não dá mais 6. Mas eu sempre troco o sinal no sentido da secundária. Menos 6. 6 menos 6. Pessoal, o determinante deu 0. Isso significa que essa matriz A não possui inversa. Ok? Ela não possui inversa porque o determinante da matriz deu 0. Qualquer outra que o determinante não der 0, prof, tem inversa? Isso mesmo. Alguma pergunta até aqui? Senão eu quero fazer o 1 resolvido com vocês. Pode dar determinante negativo? Pode, nenhum problema. Só não pode ser 0. Se der negativo aqui, se aqui desse menos 3, ficaria menos 2 terços, menos 5 terços, menos 1 terço, menos... Ótima pergunta. Pode, nem tinha lembrado de falar. Isso mesmo. Mais alguma coisa? Não? Prof, Oi. quais exercícios que vai ficar de tema? Todos, Gabriel. Ah, tá. Isso depois eu posto lá naquele quadrinho das atividades também, tá? Não se preocupem com isso. Olha a número 1, pessoal, dessa mesma página. Eu quero, assim, na verdade, falar sobre ela. Eu tô até vendo que temos 5 minutos e aí eu vou encerrar, tá? Então, diz assim, ó, mostre que, dadas as matrizes A e B, mostre que B é a inversa de A. Pessoal, como é que eu sei que uma matriz é inversa da outra? A gente começou hoje conversando sobre isso. Se B e A são uma é inversa da outra, eu multiplicando A por B, tem que dar a identidade. Então, vocês não têm a matriz A e a B aí? Vocês vão multiplicar a matriz A pela B e se der a identidade, uma é a inversa da outra. Na verdade, eu posso dizer que A é a inversa de B e posso dizer que B é a inversa de A. Tá? Se a multiplicação delas der a identidade. Na verdade, eu ainda poderia escrever assim, B vezes A. Lembram que não existe em matrizes, não vale a propriedade comutativa, que é a comutar, trocar, mas esse caso é exceção. Tá? A comutatividade aqui é válida. Lembra que eu falei que quase nunca vale a propriedade comutativa. É muito raro eu multiplicar uma matriz A pela B e dar o mesmo resultado da B pela A. Aqui é bem o contrário, sempre dá. E dá quem? Além de sempre dar igual, mas dá igual a quem? A identidade. Então, nesse exemplo 1 aí resolvido, fazendo a matriz A vezes a matriz B deu a identidade. Então, assim, vocês mostraram que B é igual à inversa de A. Tá? Gente, e aí se vocês virarem a página, tem as questões 32 e 33. Tô vendo, temos 3 minutos, vira a página lá, vê se você quer que eu fale alguma coisa. Dá uma olhada. A primeira questão 19 envolve trigonometria, mas trabalha ali com o I, com o J, vocês sabem trabalhar e vai cair seno de π, cosseno de 2π, 3π. Aí olha lá na tabela da trigonometria que a gente viu esse ano, tá bom? Espero que vocês consigam fazer.
E aí, depois de achar a matriz A, tem que achar a matriz A primeiro, depois calcular a inversa, tá? Na 20, tem 3 inversas para calcular. Só uma delas que não vai ter inversa. Como é que eu vou saber se não tem? Calculo o determinante e tem que dar diferente de 0. Olha a letra C da 20, de ordem 3, prof. Não vou poder fazer a regrinha. Não vai poder. Você vai ter que chamar de A, B, C, D, E, F, G, H, I. Vou ter que achar 9 incógnitas? Aham. A boa notícia é que tem um monte de zeros. Vocês estão vendo ali? Que tem 3 zeros e isso vai facilitar a nossa vida. Tentem fazer, senão de repente essa eu acho que é uma candidata para eu fazer amanhã, tá? 21 é para fazer A vezes B, e aí depois pergunta se uma é inversa da outra, o que eu posso concluir. E a 22, acho que tranquila. Deixa eu ver, a matriz inversa da A. Olha ali na 22. Talvez alguns não entendam um minuto. Talvez alguns não entendam o que está dizendo ali. Vocês têm a matriz inversa daquela matriz ABCD, é aquela do lado. 1, 0, 2C menos 13 menos 1. Se está dizendo que uma é inversa da outra, o que vocês vão fazer? Multiplicar essas duas matrizes que vocês têm na 22 e igualar a quem, pessoal? Me ajudem. A identidade. Isso. Ó, matriz inversa, prof. não está falando. Está dizendo que uma matriz e a outra são uma inversa da outra. Então, eu vou multiplicá-las e igualar a identidade. Aí você iguala a identidade. E aí você vai achar quem é aquele A, B, C e D. Tá? Beleza, gente? Tá acabando a nossa aula, né? Mas era isso mesmo que eu queria. Daqui a pouquinho também tem outra aula. Deu tempo da gente conversar. Por favor, hoje à tarde vocês não têm aula, façam então essas questões para eu tirar dúvida amanhã, na nossa aula ao vivo, e depois da aula ao vivo eu também consigo continuar atendendo vocês. Não precisa mandar para mim, só fazer no teu caderno. Tá bom? Beleza? Pode fazer na apostila também? Faz na apostila, sim, ou no caderno, claro. Onde quiser. Na verdade, falei caderno. Prof, Oi. a C da 20, ela faz que nem as A e B, ou é... Não, essa é aquela que eu falei que vai cair no sistema bem grandão. 9 incógnitas, Gabriel. Ah, das de... Por sistema.